Olá, meu nome é Gustavo. Estarei juntamente com meu grupo apresentando uma das infecções intestinais mais comuns em todo o mundo, causada pela ascaridise. Bom, antes de mais nada, a ascaridise é uma infecção causada pela presença de um verme que se instala no interior do intestino do paciente, resultando em uma série de sintomas. Ela é conhecida popularmente como lombriga e é muito comum em áreas de pouco saneamento básico e com pacientes que se alimentam muito fora de casa em locais que não fazem a higienização adequada. E eu vou falar com vocês sobre o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, ou ascaridíase. Vou começar com um ser humano já infectado. Esse ser humano infectado com parasita libera suas fezes com os ovos no meio ambiente. Esses ovos que são liberados nessas fezes, eles nesse primeiro momento não estão embrionados, porque a temperatura do nosso corpo não é adequada para a evolução desses ovos, né? Eles precisam ali de um ambiente com uma temperatura boa, de 20 a 30 graus, e umidade ali entre 70%. Também precisam de muita oxigenação para eles começarem a virar larva, né, e passarem algumas fases. Depois de mais ou menos 2 semanas que a gente elimina essas fezes contaminadas no meio ambiente, elas ficam embrionadas, né, depois de 2 semanas no ambiente de condições favoráveis para o parasita. E nesse ambiente externo, esses ovos já embrionados podem se espalhar por vários lugares, pela água. Aí essa água, por exemplo, de irrigação, já vai para verduras, né, outros alimentos, e também para a água que a gente bebe, dependendo do lugar onde essas pessoas frequentam, né? Dependendo desse lugar frequentado ou da falta de saneamento básico, essa água contaminada vai ser reutilizada para outras coisas, como eu falei, para irrigação, né? Para lavagem das frutas, verduras. E esses ovos vão se espalhando. O que é muito interessante da ascaridíase é que ela também pode ter uma transmissão mecânica. Ou seja, vamos supor ali, o que é essa transmissão mecânica, né? Que não precisa de um hospedeiro. Pode ser por poeira, foi uma ave, um inseto. Vou dar o exemplo de uma mosca, né? A mosca pousou na fezes que está com esses ovos já embrionados e pegou esses ovos que eles grudam, né, nas patinhas dela e vai lá e coloca na comida que você pousou ali perto da sua comida. Ela fez esse ligamento e não necessariamente ela é hospedeira, né? É uma transmissão mecânica. Isso é muito interessante das caridíase. E aí você vai lá e come a comida que a mosca acabou de passar em cima e ela trouxe a larva infectada já para o seu alimento. Essa é uma transmissão mecânica que pode ocorrer na ascaridíase, mas o ciclo da ascaridíase é monoxênico, ou seja, é só entre o ser humano e o parasita, não tem nenhum intermediário. Fora essa transmissão mecânica, que não conta como intermediário porque o parasita não fica na mosca, né? Ela só pega ele e passa. Ele não chega a infectar a mosca ou a ave ou a poeira, né, no caso. Continuando com o embrião, né? Ele vai, nessa temperatura ambiente ideal para ele, ele vai começar a se desenvolver em larvas, e essas larvas têm diferentes tipos de fases, né? Que é L1, L2. E na fase L3 é o estágio que a larva está perfeita para ser infectante. E aí, quando o ser humano ingere esse parasita nesse estágio L3, esses ovos, ao serem ingeridos, né, sofrem a ação do suco gástrico. E com isso, chegando no intestino delgado, esses ovos vão eclodir e essa larva L3 vai se liberar. Depois de se liberarem essas larvas, elas, já no estágio L3, né, elas vão começar a amadurecer. Aí elas passam pela parede intestinal e chegam nos vasos linfáticos. Depois que elas chegam nos vasos linfáticos, elas conseguem chegar no fígado. Não satisfeitas, né, do fígado, elas vão passear até o coração e de lá elas vão pro pulmão. Esses estágios, né, eles vão acontecendo de 2 a 4 dias, mais ou menos, cada um, né, cada passo a passo. Depois que elas chegam no pulmão, se eu não me engano, depois de 8 dias, elas começam a entrar num estágio L4, né, e aí elas começam a amadurecer ainda mais. Depois de ter entrado nesse estágio L4, elas rompem os capilares e chegam nos alvéolos. Lá elas esperam até amadurecer, até chegar à fase 5, né? Até o estágio L5. E aí, chegando na fase L5, elas sobem para a faringe.
O que que acontece quando elas sobem para a faringe, né? A gente começa a ter alguns sintomas. O ser humano começa a tossir, e aí pode ser que a lava saia pelos canais nasais ou até mesmo pela boca também. Normalmente essas situações acontecem à noite, né? Quando a gente está dormindo. E nosso corpo automaticamente deglute. E aí você está lá deitado, vamos supor, né? E essa lava tá aqui na sua faringe tentando sair, escapar. Você vai tossir e ao mesmo tempo você vai deglutir. Nessa deglutição, você vai engolir as lavas de volta e elas vão voltar para o seu intestino grosso, para o seu intestino delgado, desculpa. Só que dessa vez na fase adulta. Nessa etapa, a maioria das lavas não são expelidas, né? Elas são deglutidas e voltam para o intestino delgado já na fase adulta. O que acontece? Como eles já estão nessa etapa L5, os machos e as fêmeas eles vão se reproduzir e dali, quando a fêmea começar a... Vou falar brevemente sobre os sintomas mais comuns da infecção. A primeira dela é a dor abdominal. Ela é frequentemente descrita como cólica e pode ser causada pela movimentação das lombrigas no trato digestivo. A dor, ela pode variar muito, sendo mais comum na região do umbigo, devido à migração das larvas. A segunda é a diarreia. Ela resulta na irrigação intestinal causada pelos vermes, levando o aumento da frequência e na consistência das evacuações. As fezes, elas podem conter vermes adultos ou ovos, sendo visíveis a olho nu em casos mais graves. Náuseas e vômitos. A presença de vermes no sistema digestivo pode desencadear náuseas e os vômitos podem ocorrer como resposta à irrigação causada pelos parasitas. Perda de peso. A infecção pode levar à desnutrição, resultando em perda de peso, especialmente se a infecção persistir em um tratamento não adequado. Fraqueza e fadiga. A desnutrição decorrente à competição por nutrientes entre o hospedeiro e os vermes podem causar fraqueza, fadiga e até anemia em casos prolongados. Inflamação abdominal. Em estágios avançados, a infecção pode levar à inflamação abdominal, contribuindo para o desconforto e a distensão abdominal observado em alguns pacientes. Olá, eu me chamo Sara Paiva e eu vou falar sobre a transmissão de ascaridíase. A infecção começa com a ingestão dos ovos fertilizados do parasita. O indivíduo infectado expele milhares de ovos pelas fezes durante o dia. Então, em um local onde não tenha saneamento básico, o solo fica contaminado. Como os ovos do parasita são muito resistentes, essa contaminação pode durar anos. Sendo assim, as principais vias de contaminação são água não tratada, água contaminada, alimentos e verduras que não são cozidos, lavados, a falta de saneamento básico para ter o descarte correto das fezes humanas, para que não tenha contato com o solo, o contato de mãos sujas com a boca. Isso acontece com mais frequência em crianças que vão brincar em solos contaminados e manipular brinquedos com as mãos sujas, podendo passar até para os pais. Nesse sentido, a prevenção se daria justamente por um saneamento básico, lavar as mãos com frequência antes de fazer as refeições, lavar os alimentos, descascar, cozinhar antes de serem ingeridos e não fazer as necessidades em locais inapropriados. Eu deixo um espaço para falar sobre Ascaris sum, que seria uma forma de ascaridíase que envolve o porco. É transmitido pelas fezes do porco. Então, uma pessoa que tenha contato com porcos e não lava as mãos vai fazer a limpeza das fezes dos porcos ou vai limpar curral dos porcos e não lavar as mãos, ou qualquer lugar onde o porco defeque e as pessoas tenham contato, nem que sejam por plantações que são adubadas com fezes de porco ou que há alguns
anos até atrás, porcos tenham sido criados naquela área e agora, tendo uma plantação, tem o risco de ocorrer uma contaminação. Olá, me chamo Kainara e eu vou falar um pouco sobre as formas de tratamento. Tem forma medicamentosa, tratamento cirúrgico também, depende muito de qual nível. A forma medicamentosa, um dos medicamentos, a droga mais escolhida normalmente, que é o medicamento ouro, digamos assim, é o albendazol, que é 400 miligramas para adulto e é uma dose única, e 10 miligramas para crianças, de acordo com o tamanho. E tem também outros dois tipos de drogas, que é a levamisol e a mebendazol. Caso tenha obstrução intestinal, o esquema terapêutico inclui piperazina, que é 50 a 75 miligramas durante 2 dias. E no caso de obstrução intestinal, esses pacientes vão ser tratados de forma mais conservadora, com sucção nasogástrica e reposição de líquido, e também eletrólitos. E no caso da obstrução completa, já é um caso cirúrgico, então com descompressão inadequada. Aí o tratamento das manifestações pulmonares, já quando atinge o pulmão, ele é através do alívio sintomático, da sibilância e também tosse com broncodilatadores. E os broncodilatadores, eles são inalatórios. E tem uma observação também para ser feita no caso da terapia medicamentosa, geralmente não é administrada durante a fase pulmonar, porque isso pode acabar perdendo a eficácia dos medicamentos. Então, contra as lavas nos pulmões, isso é bem certo. Então, são esses 3 tipos. Medicamentoso, que normalmente é um tratamento mais tranquilo. Se houver obstrução, tem outro tipo de tratamento. E obstrução total também. Então, são 3 tipos de acordo com o nível da situação do paciente. E aí, oi, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Um dos exames feitos para diagnosticar é através de forma microscópica, que é um exame feito das fezes. A identificação dos vermes adultos pode ser também pela expulsão, no caso, pelo nariz, pela boca, pelo reto. E o diagnóstico da ascariadise por detecção microscópica dos ovos nas fezes, ou observação mesmo dos vermes saindo por esses meios. As lavas podem ser encontradas no escarro também, no caso quando atinge o pulmão. E os vermes adultos podem ser vistos também através de exames radiográficos do trato gastrointestinal. A eosinofilia pode ser intensa quando as lavas migram para os pulmões. Isso a radiografia de tórax pode identificar. E durante a fase pulmonar pode mostrar também que os infiltrados, eles, na presença de eosinofilia, leva ao diagnóstico da síndrome de Luffer. Então, podemos notar que tem 3 formas de diagnóstico. A mais clara, né, e óbvia, que é a saída dos vermes pelo nariz, pela boca e pelo reto, e também dos exames, o microscópico e a radiografia do trato gastrointestinal, e através também da radiografia de tórax. A ascaridise, a infecção intestinal por helmintos mais comum no mundo, tem a distribuição universal. Ela se concentra nas regiões tropicais e subtropicais com condições sanitárias precárias. A prevalência é mais alta em crianças de 2 a 10 anos e diminui nas faixas etárias mais altas. As estimativas atuais sugerem que cerca de 500 milhões de pessoas estão infectadas em todo o mundo, e a ascaridise contribui para a desnutrição em áreas com condições sanitárias precárias. Estima-se que a ascaridise é responsável por 2.000 a 10.000 mortes em todo o mundo anualmente.
a maioria decorrente de obstrução intestinal ou das vias biliares em crianças. Nos Estados Unidos, a maioria dos casos ocorrem em refugiados, imigrantes ou viajantes para regiões tropicais endêmicas. Seres humanos são infectados por ela quando ingerem os ovos, muitas vezes em alimentos contaminados por fezes humanas. A infecção também pode ocorrer quando se coloca na boca, nas mãos ou dedos com sujeira contaminada. Bom, recapitulando. Ascaridíase é a infecção intestinal biomito mais prevalente no mundo. Os ovos eclodem no intestino e as larvas primeiros migram para os pulmões e então para o intestino, onde eles amadurecem. Larva nos pulmões pode causar tosse e cibilos. Massa de vermes adultos pode obstruir o intestino e vermes adultos únicos pode migrar e obstruir os dutos biliares ou pancreáticos. Diagnosticar por meio de exames microscópicos das fezes, ocasionalmente são vistos vermes adultos. Tratar com albendazol, mebendazol, ivermectina. As obstruções podem exigir extração cirúrgica ou endoscopia dos vermes.